Gênesis 3, a partir do versículo 8. Eu farei a leitura do primeiro versículo, do 8, vocês do seguinte até o 24, para a gente fixar bem a leitura desse texto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, e por ser mãe de todos os seres humanos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. Recordando, nós vimos que o centro do capítulo 3, o assunto principal do capítulo 3 é a queda. Mas o propósito principal do capítulo 3 é mostrar um Deus gracioso. E do capítulo 3 até o último capítulo de Apocalipse é isso que toda essa história vai anunciar. Os atributos que estavam na criação, invisíveis de Deus, perceptivos, mas não inteligíveis para a nossa mente depois da queda, através de cada uma das ações de Deus em toda a história, os seus atributos serão conhecidos pelos homens, especialmente aqueles que, de outra sorte, nós não os conheceríamos de maneira alguma, como por exemplo, a graça. Eu disse para vocês domingo que, diferente dos anjos, nós louvaremos a Deus de uma maneira maior, de uma maneira superior. Por quê? Porque os anjos não conhecem a face graciosa de Deus. E nós louvaremos a Deus por toda a eternidade, exatamente por causa da graça e da misericórdia que nós vamos conhecer e eles não.
não da nossa maneira. Eles conhecem de ouvir falar, de ver que Deus fez com alguém, mas nós conhecemos de sermos alvos dessa graça e dessa misericórdia. E esta graça do Senhor, ela vai ser anunciada a partir do capítulo 3, desde que o homem cai. A partir da queda, então, você vai ver Deus fazendo uma série de tratamentos ao homem para curá-lo do seu pecado e para dar-lhe ou conceder-lhe, né, uma esperança que ele não teria de outra maneira, uma vez que a sentença do pecado é a morte, né? Havia uma determinação. Capítulo 2, versículos 16 e 17 dizem claramente que se o homem comesse desta árvore, ele morreria. Havia uma sentença promulgada. E o homem vai e ele cede à tentação, primeiro a mulher, depois o homem, e ambos comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, transgredindo a lei que Deus lhes havia dado. Na semana passada nós vimos que este primeiro pecado, ele é resultado de um ceder à tentação que é exatamente igual às tentações que todos nós enfrentamos. São as concupiscências da carne, são as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Estes são as três áreas de tentação da vida humana. E você não precisa de Satanás para fazer isso, né? Tanto que nós falamos que se Satanás saísse de cena um dia depois da queda, o mundo seria exatamente do jeito que ele é. Primeiro porque quem governa é Deus, e quem escreveu essa história foi Deus. Segundo porque nós não podemos colocar a culpa das nossas quedas em Satanás, porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça, seja a cobiça da carne, seja a concupiscência dos olhos, ou a cobiça dos olhos, seja a soberba que nos envolve, o desejo de mostrar que somos alguma coisa, ou de provar que somos alguma coisa. E isso tudo sempre coloca a gente em muitas astúcias e muitas armadilhas. Muito bem, o que vai acontecer lá no Éden logo depois desta queda? A vinda do Senhor, ela não foi como um relâmpago, como um trovão. Deus não chegou quebrando tudo depois da queda. Não. O Deus que nós sabemos, a Bíblia inteira nos afirma que Ele é onisciente, Ele chega como aquele pai que sabe que o filho fez coisa errada, mas quer dar a oportunidade para o filho reconhecer o próprio erro, para o filho perceber o que ele fez. Então, Deus não chega quebrando tudo, fazendo barulho, tocando trombeta de juízo sobre Adão e Eva, mas Deus chega caminhando como nós não conseguimos imaginar de que maneira. Existem algumas explicações. Uma delas é que a pessoa com quem Adão e Eva conversavam era uma cristofania, né? Uma aparição do Senhor na forma como Deus mesmo criou o homem, quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é espírito, não tem forma. Aquilo que nós acreditamos é que o Filho que ia se encarnar na plenitude dos tempos, que se encarnou na plenitude dos tempos, e que em algumas ocasiões no Antigo Testamento é visto, e dele falam como que o filho dos deuses, como por exemplo Nabucodonosor quando viu dentro da fornalha, ou como por exemplo Isaías quando vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Óbvio, Deus não tem imagem, Deus é espírito. Então quem aparece nessas ocasiões? Nós costumeiramente entendemos que são aparições de Cristo ainda antes da encarnação. Então, talvez era assim que o Senhor se relacionava, nós não sabemos. Mas o texto diz que o Senhor se encontrava com eles à tarde, eles conversavam. E nessa tarde o Senhor vem procurá-los. Óbvio, o Senhor é onisciente, Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele os procura como Ele fazia todos os dias. E então, quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus. E Deus começou a chamá-los, né? Deus começou a procurar por eles. O versículo 9 diz que o Senhor, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É óbvio que Deus sabia onde ele
estava. Ninguém pode. O Salmo 139 diz que nós não temos como nos esconder do Senhor. Se a gente sobe ao monte, Ele lá está. Se nós descemos ao mais profundo abismo, lá Ele está. Se a gente acorda de madrugada, pega a estrada e some no mundo, até lá nos confins do mundo, a mão dele estará me guiando. Então não tem como se ausentar. Deus sabia onde Adão e Eva estavam? Sabia, mas Deus faz uma pergunta que é uma pergunta didática, é uma pergunta que está querendo auxiliar o homem numa percepção, numa constatação que o homem precisava fazer. Deus pergunta: Adão, onde você está? E é extremamente encantador. Eu acho que este versículo até agora, de tudo que nós lemos desde a criação, este versículo é extremamente encantador, porque ele demonstra o tipo de amor e o tipo de carinho que existe no tratamento de Deus com o homem. Deus tinha tudo para chegar já sentado num trono com um martelo de juiz na mão e já dar a martelada da sentença. Você vai morrer, você me desobedeceu, você estragou tudo, eu fiz tudo perfeito, estava tudo maravilhoso, estava tudo muito bom, e vocês estragaram tudo. Mas não é assim. Deus chega, Deus vai atrás do homem, e Deus o procura. Não é um joguinho espiritual, não é um pique-esconde, não é isso que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo, mas as perguntas de Deus são para forçar Adão a enfrentar o seu erro. É para isso que Deus está perguntando: Adão, onde você está? O que Deus quer é que Adão encare os seus próprios erros. E é assim que Deus trata conosco também, né? Quando a gente sente o céu fechado, quando parece que ninguém responde, quando parece que é aquele silêncio no coração, é Deus dizendo: onde vocês estão? Alguma coisa está errada, alguma coisa não está bem. Comumente nós cometemos o erro de pensar que as nossas orações de confissão, por exemplo, são para o bem de Deus. Deus não precisa de oração de confissão nossa. Deus sabe de todas as coisas. Para que eu faço oração de confissão? Oração de confissão que é ensinada na Bíblia e ordenada na Bíblia. Não é para o bem de Deus. As orações de confissão, elas são para o nosso bem. Quando eu confesso os meus pecados, eu estou primeiramente encarando os meus pecados. A confissão, se ela for realmente uma confissão sincera, ela é um encarar sincero dos erros. O problema é que o estilo de confissão que nós fazemos é precário, né? Por que existe um momento de confissão na liturgia do culto de domingo? E não só na liturgia do culto de domingo, nos outros cultos, quando você não faz o momento, mas normalmente nas orações iniciando o culto, pelo menos eu tento fazer isso sempre, nós incluímos nessa primeira oração uma confissão ao Senhor, coletiva. Não resolve, óbvio, as suas questões pessoais, mas nós, enquanto igreja, fazemos isso diante do Senhor. Por que existe o momento de confissão dentro das nossas liturgias e nas nossas orações congregacionais? É para que isso seja didático, para que eu saiba que todos os dias, porque todos os dias eu ofereço a Deus um culto, que é um culto racional, é um culto que eu ofereço com a minha vida, com a maneira como eu levanto, com a maneira como eu trabalho, com a maneira como eu descanso, com a maneira como eu me alimento, com a maneira como eu durmo, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. Isso é um culto ao Senhor. E no meio desse culto, também é necessário que haja períodos de confissão. E o que é esse período de confissão? É alguma coisa que Deus precisa que eu faça? Não, é uma coisa que eu preciso fazer. É um momento de eu me encarar, de eu olhar, colocar os olhos no espelho e ver o que eu estou fazendo. É para o meu bem, é tratamento do meu coração. Deus é onisciente, não esqueçam disso. Então Deus não está interessado em minha confissão? Sim, mas Deus não está interessado em descobrir o que você fez. Deus está interessado em ver o quanto você está disposto a encarar o que você fez, assumir as responsabilidades, se humilhar diante dele, se arrepender. É uma porção de atitudes que vem dentro da confissão. E aqui nós temos um primeiro momento de confissão para a vida do homem, quando Deus chega diante de Adão, lá naquele jardim, e começa a procurá-lo.
muitas vezes a nossa visão cobiçosa da vida, das coisas que nós queremos, nos fazem enxergar só o que nos é conveniente. E a oração de confissão nos faz enxergar o todo, não só o que eu quero, mas faz eu enxergar as coisas que eu acabei fazendo para conquistar o que eu quero. E é aí que o arrependimento naturalmente deve acontecer em nosso coração, se realmente o Espírito de Deus habita em nós, ok? Então, há algo sobre a oração de confissão que produz uma cura no nosso ser. Então, tem gente que procura aí uma série de misticismos para a cura interior. Olha, o melhor remédio para a cura interior é uma confissão sincera diante de Deus. É isso que cura o interior do homem. Porque o nosso interior está cheio de uma única coisa. Sabe o que é? É o mesmo que estava no coração de Adão e de Eva. Eles fazem duas confissões, são muito interessantes. Eles dizem lá, olha, se você observar a segunda parte aí, o versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele está confessando o seguinte: primeiro, eu estava nu, me escondi e senti medo. Primeiro ele estava confessando que ele estava sentindo vergonha. Vergonha. Hã? Sim, reconheceu o erro e estava sentindo vergonha. E medo por quê? Porque a vergonha normalmente ela vem junto com uma outra coisa chamada culpa. E quem tem culpa tem medo, né? Quem tem culpa tem medo. E a confissão dele aqui é uma confissão dupla. Ele está confessando que ele fez uma coisa errada lá que fez com que os olhos dele se abrissem, e agora ele percebeu que ele estava nu. Agora ele tinha malícia no coração. E ele está confessando também que agora ele estava envergonhado, e essa vergonha estava fazendo com que ele sentisse medo. Por isso ele se escondeu. Se escondeu por causa da nudez e se escondeu por causa da vergonha e da culpa que estava habitando dentro do coração dele. O versículo 11 diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? A verdade veio à tona. E que verdade é essa? É que Adão e Eva tinham sentido vergonha da nudez deles pela primeira vez, e isso aconteceu porque eles desobedeceram a Deus. E onde há vergonha, há também culpa, e onde há culpa, há também medo. Agora imagine isso, para nós não é novidade, porque nós já nascemos em pecado. Mas imagine isso para alguém que nunca sentiu vergonha, nunca sentiu medo, nunca sentiu culpa. É tudo novo. E aquilo deve ter aterrorizado profundamente a vida desses nossos pais. Não que a culpa seja em todo tempo alguma coisa ruim. Às vezes a culpa exerce um papel benéfico, especialmente falando de nós aqui hoje. Quando nós cometemos um pecado, esse sentimento de culpa, ele vai funcionar como um remédio amargo para nos levar para o lugar certo. É esse sentimento de culpa que vai me levar a uma confissão, né? Mas eu não precisava passar por esse sistema. Eu não precisava disso. Nenhum de nós precisava. Os nossos pais não precisavam. Quando alguém é culpado e não sente um desejo, um sentimento de culpa, ele vai continuar pecando e vai continuar fazendo uma porção de coisas. Então, não necessariamente a culpa é uma coisa ruim, mas era desnecessário, agora é necessário, né? Disse a respeito, por exemplo, dos psicopatas, que eles cometem as barbaridades que eles cometem porque eles não sentem culpa. Então ele vai lá, mata o sujeito, e ele sai dali e vai tomar um sorvete, vai passear no shopping. Ele não tem nenhum tipo de sentimento de culpa, por isso ele faz de novo, e de novo, e de novo. Então, nesse sentido, o sentimento de culpa é uma coisa boa, porque você faz, e aquilo arrebenta com você por dentro, e isso acaba funcionando como um freio que eu só preciso dele porque eu pequei. Se eu não tivesse pecado, eu não precisava dele.
ok? Mas isso veio para dentro do homem. Quando você é culpado, o primeiro passo para resolver a situação é realmente enfrentar a culpa. Tem culpa no coração? Então eu devo admitir por que eu sou culpado. Qual o motivo desse sentimento de culpa que está dentro de mim? Nós chamamos isso de confissão. Então, basicamente, a aplicação que nós podemos fazer desta visitação nossa aqui ao texto da queda de Adão é da importância da confissão nas nossas vidas. É tão importante que quem criou esse processo foi o próprio Deus. Quando Deus chegou lá e falou: Adão, onde você está? Por que você se escondeu de mim? Deus está ensinando Adão e Eva a fazerem confissão de pecados, ok? E confissão de pecados não é só para... Tem gente que acha que confissão de pecados você faz uma vez para se render a Cristo Jesus. Não, não é. Se a gente só pecasse antes de se converter, ou antes de passar por uma conversão, seria, né? Mas o problema é que a conversão, ela não nos livra de pecar. Ela necessariamente tem que produzir algum tipo de... O Espírito Santo, a conversão, ela acontece mediante uma ação regeneradora do Espírito de Deus em nós. Então não dá para admitir uma vida pós-conversão com o mesmo desejo e prática do pecado que existia antes. Isso é inadmissível, isso não é conversão. Agora, existe ainda algum pecado depois da conversão? Existe. Por isso que João diz: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, não vivam pecando, ou seja, não andem na prática do pecado. Mas se porventura alguém pecar, aí o porventura alguém pecar é uma situação anômala, é uma situação de acidente. Se porventura acontecer uma anomalia, uma situação em que você cai, não porque vinha na prática, mas porque acidentalmente você tropeçou, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De quem é esse advogado? Não é do cara que anda na prática do pecado, constantemente. Esse advogado é do que peca acidentalmente. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Senão a gente vive na prática do pecado e vai lá e aparece lá na igreja lá e faz uma confissão de pecados lá e pronto, e continua. Não, não é assim. Tá? Agora, uma vez que existem ainda pecados acidentais na nossa vida, a prática da confissão não é só no dia da conversão. A prática da confissão deve ser repetida sempre que necessário. Se eu pecar todo dia, eu preciso me confessar todo dia. Se eu pecar toda semana, eu tenho que me confessar toda semana. E outra questão equivocada sobre isso: Deus vai perguntar e vai questionar: Adão, por que você comeu? Aí ele vai colocar a culpa, a gente já vai ver isso, vai colocar a culpa em Eva. E Eva, e você? Não, a culpa foi da serpente. E Deus vai até na serpente. Ou seja, o que Deus está demonstrando aí? Que confissão não é genérica. Eu não posso confessar no atacado. Eu costumo brincar que a gente peca no varejo, mas na hora de fazer a confissão, a gente quer fazer a confissão no atacado, né? Você peca lá o dia inteiro, faz um monte de coisa errada, chega à noite: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso não é encarar pecado. Você está encarando alguma culpa sua? Você está encarando alguma vergonha sua? Nenhuma. Isso não é confissão de pecado. Confissão de pecados, por isso que a gente inclusive, quando faz aqui na igreja, que tem muita gente junto, inclusive a gente fala assim: faça a sua oração de confissão silenciosamente, porque não é para ninguém saber o que você fez de errado, é só você e Deus. Mas também não é para você chegar lá diante de Deus, passar óleo de peroba na cara, como a gente às vezes faz, falar: Senhor, o senhor sabe, né? O senhor é ciente. Bom, não é Deus que precisa da sua oração, quem precisa é você. Quando você fala assim: Senhor, o senhor sabe, perdoe a multidão dos meus pecados, Deus já perdoou. Lá na cruz do Calvário, todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo Jesus. O problema é que quando você faz isso, a sua consciência vai se cauterizando, porque você não encara mais os teus erros. Você simplesmente evita de olhar para eles. Então, confissão de pecados é dar nome aos bois diante de Deus. Vai chegar: Senhor, eu menti. Senhor, eu roubei. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu invejei. Senhor, hoje eu fui ganancioso. Eu podia ter ajudado, eu retive.
Hoje eu fui irresponsável. É isso. Confissão é isso. Confissão não é chegar lá, Senhor, eu quero aqui pedir perdão pelos nossos pecados. Você faz isso quando você está na coletividade. Quando eu peço para um de vocês orar, depois num período de confissão de pecados, o que você vai fazer? Você não vai lá, Senhor, ó, eu quero pedir perdão ao Senhor hoje, porque eu menti, quero pedir perdão para o meu irmão que está aqui do meu lado, que ele trapaceou, e o outro que está ali. Não, na hora que você vai fazer uma oração congregacional, você vai fazer uma oração e fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, ouve a oração do teu povo, o clamor de cada um dos teus servos, cura a nossa consciência, ajusta os nossos sentidos, para que a gente ame o que o Senhor ama e para que a gente odeie o que o Senhor odeia. Agora, no meu particular, a minha oração tem que ser sincera. E esse é o momento que a gente passa correndo no culto, né? Eu escolho, e aí vai ficando cada vez mais difícil escolher quem faz a oração de confissão, porque tem gente que tem uma pressa danada. Eu fico admirado, né? Porque às vezes você fala, ô fulano de tal hora, depois aí, daqui a alguns instantes, nos dirige a Deus em oração, porque eu fico esperando, o cidadão vai fazer a oração silenciosa dele, né? Mas ele ora tão rápido, eu falei, rapaz, o homem não tem pecado, velho. Eu mando ele orar, e aí ele já começa a oração lá. Estou brincando com vocês aqui, mas é porque a gente tem essa dificuldade, né? Quando chega na hora de confissão, que deveria ser um momento que a gente realmente colocasse o nosso coração diante de Deus, nomeasse pecado, e realmente pedisse perdão a Deus, a gente quer fazer isso com pressa. Aí quando chega na hora do cântico, daí a gente não tem pressa. Aí a gente quer cantar e demorar cantando, quer dizer, aí Deus fica olhando, engraçado, né? Na hora de vocês encararem quem vocês são, vocês não querem, e eu sou obrigado a ficar olhando para vocês cantando, né? Percebe? Que a gente não quer se olhar, mas a gente quer que Deus fique olhando para a gente. Então nós precisamos considerar essas questões. É importante. Quem criou esse momento de confissão não foram os pastores na hora de fazer liturgia, foi Deus na hora de tratar com Adão e Eva. Deus criou uma confissão, e uma confissão detalhada. Vejam lá, vamos lá, versículo 12. Quando o Senhor foi tratar aquela confissão que o homem tinha começado, Deus foi lá e disse para o homem assim, olha, mas vem cá, por quê? Como é que é isso? Como que você comeu? Por que você foi lá e comeu da árvore? Eu não te ordenei que não comesse? E aí Adão já vai dar a primeira demonstração da natureza pecaminosa, né? Ao invés dele falar assim, ó, eu estava gerenciando tudo isso daqui, eu estava no comando aqui, e eu comi, a responsabilidade é minha. Não, Senhor, eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu. Agora vamos ver se vocês acertam. Para quem que ele estava transferindo a culpa? Para Deus. Acertou em cheio. Quem foi que deu a mulher? Foi Deus. Então para quem que ele estava transferindo a culpa? Não é para a mulher. Mulher, ele estava apaixonado por ela. Foi a mulher que me deste por esposa. Ele estava sendo até cavalheiro com a mulher aqui, né? Porque tira a culpa da mulher, tira a culpa dele e põe a culpa aí em Deus. Aí Deus falou assim, então quer dizer que é a mulher que eu te dei. Então a mulher que eu dei para ele, vem aqui. Por que você foi lá e comeu? Aí ela, bom, já que não funcionou a tática de Adão, que é pôr a culpa em Deus, vão pôr a culpa na serpente. Não, Senhor, foi a serpente. E de novo a culpa foi posta onde? Quem criou a serpente? Natureza pecaminosa, é assim mesmo, né? Então, a confissão, a confissão que foi feita por Adão e por Eva é uma confissão inadequada. Não é essa a confissão que nós devemos imitar. Deus começou um processo sadio. E na primeira resposta, a resposta foi real. Eles admitiram que estavam com culpa, com vergonha, porque estavam nus. Mas na segunda pergunta, mas por que vocês foram lá e comeram? Aí a natureza pecaminosa já apareceu, e aí você tem uma confissão que ela não é adequada, ela é uma confissão inadequada, porque ela coloca a culpa no outro, ela
não faz a lição que precisa ser feita. O homem entra naquilo que nós chamamos de jogo de culpa, ou como o João colocou lá, de transferência de responsabilidade. Você está jogando nas costas do outro. Ele parece indicar que uma parte da razão pelo seu pecado está nas ações de outros, seja da mulher, seja de Deus. Então a mulher vai e repete a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? Há uma tentativa de transferir para a mulher, transferir para Deus, a mulher transferir para Deus, e o fato é que eles não estão progredindo nesta confissão, porque eles estão se esquivando da culpa, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando uma confissão é só você e Deus, é uma coisa, mas quando essa confissão envolve mais de uma pessoa, e quem aqui é presbítero sabe disso, pastor sabe disso, uma das coisas mais difíceis é de você achar um culpado quando você está tratando de um assunto com mais de uma pessoa. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo não quebrantar um, para dizer assim, ó, eu posso até não ser culpado de tudo, mas eu assumo a culpa. Isso é obra do Espírito. Porque o natural é que a gente faça o seguinte: quando alguém vem e mexe com um erro meu, eu quero, não, mas eu fiz isso por causa do fulano que fez aquilo outro. E daí para frente já começa um processo em que cada uma das partes sai atacando a outra. Eu encontro com o Josmar, viu, você está sabendo do fulano lá? O fulano fez isso e isso. Aí eu vou lá no outro, eu sei, viu, você está sabendo do fulano? E aí vai. E enquanto o Espírito Santo não quebrantar uma das partes ou as duas, isso vai acontecer. Se tem 3 partes a mesma coisa, 4 partes a mesma coisa, infelizmente é esse o processo. É o mesmo processo que aconteceu lá dentro do Éden. Agora, o ponto é, existe algum tipo de avanço e de progresso nisso? Não. Nenhum. Nenhum. Não vai para lugar nenhum. A confissão da mulher foi uma repetição daquela do homem. O contraste que nós encontramos aqui é exatamente esse. Todos os culpados se sentem inocentes e tentam jogar a culpa no outro. Vejam só, qual foi a obra que Jesus realizou? A obra que Jesus realizou foi a obra de ir nos substituir na cruz. Quanta culpa Jesus tinha? Nenhuma. Como é que eu resolvo um problema de culpa? Quando você precisa achar um culpado, se o nome que eu levo sobre mim é o nome de cristão, qual que é o maior exemplo que Jesus me deu? O maior exemplo que Jesus me deu é que ele levou a culpa dos outros sobre si. Se eu quero ostentar o nome de cristão, se é que isso é uma ostentação, eu devo aprender as lições de Cristo. E as lições de Cristo é que o ponto não é o quanto eu sou inocente. O ponto é que eu sou culpado. Eu posso não ser culpado desse item, mas eu sou culpado de outros. Era absolutamente inaceitável que Cristo levasse a culpa de alguém, porque ele não tinha culpa nenhuma. Mas nós levarmos a culpa de uma coisa que a gente nem fez, não muda nada. Nós já somos culpados. Então quando a gente fica brigando para saber quem é culpado, quem não é, na realidade nós estamos discutindo o penteado do defunto, porque está morto. Está morto. Um pecado a mais, um pecado a menos, pecado tem o mesmo tamanho, não importa se é 1 ou se é 1000, diante de Deus é pecado. O que seria mais coerente é que cada um de nós admitisse o próprio pecado. Mas como isso não acontece por causa da natureza pecaminosa, quando você estiver numa situação de divergência, quando a acusação ela for múltipla, então assuma logo o pecado, assuma logo a culpa, mesmo que você não tenha sido. Essa é a lição que eu aprendo com Jesus. Quer disciplinar alguém? Pode me disciplinar, não tem problema não. Deus sabe o que eu fiz, o que eu não fiz, eu não vou esticar isso. Eu quero aprender as lições. Como é que aprende a lição? Aprende a lição suportando com fé e esperança a disciplina. Infelizmente na igreja criou-se uma ideia de que disciplina é uma coisa ruim. E é isso que a Bíblia ensina sobre disciplina?
A Bíblia diz que o pai que ama, o que ele faz com o filho? Ele disciplina. Disciplina é coisa boa ou coisa ruim? Jesus diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. A disciplina não é coisa ruim. A gente não gosta, não, ninguém gosta de passar por disciplina, mas ela é boa, ela é sempre boa, né? E necessária, absolutamente necessária. Então, os nossos pais aqui, eles fracassaram no primeiro teste deles. Ainda bem que a redenção deles e a nossa também não dependia de ser aprovado nesse teste, porque senão nenhum de nós seríamos salvos. Agora, o Senhor anuncia um castigo? Sim. Bom, tem primeiro, antes do castigo, e isso é maravilhoso, antes do castigo, o que o Senhor faz? O Senhor anuncia a vitória, a solução para aquele problema. Aquele problema que aparentemente estava sem solução. Quem é o culpado? O culpado é a mulher, o culpado é a serpente. E aí Deus vai fazer o que diante dessa passividade do homem, dessa incapacidade do homem de admitir sua culpa? O que Deus faz com isso? Ó, a partir do versículo 14, veja lá. Então o Senhor Deus disse à serpente, já que a mulher colocou a culpa nela: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por causa dessa sentença, alguns acreditam que a serpente era um animal extremamente magnetizante, e por isso talvez Eva tenha parado para conversar com uma serpente, porque alguns acreditam que as serpentes, embora a anatomia dela não favoreça isso, ela andava em pé. Alguns acreditam que seja isso. Porque, de outra sorte, por que Deus ordenaria que ela rastejasse se ela já tivesse sido criada para se locomover rastejando? Então alguns defendem, nós não temos como provar isso, né? Defendem que a serpente era um animal que realmente despertava muito interesse por causa, se você pensar na anatomia de uma serpente, imaginar ela em pé só sobre uma pequena parte da cauda dela lá, como que isso seria? Seria interessante, né? Falar não seria nada demais, depois de conseguir ficar em pé com aquele corpo ali, mas a gente não tem como, isso são tradições, tá? Isso não tem um estudo bíblico que comprove isso. Nós temos esse texto aqui, que pela sentença se imagina isso. E outra coisa, a sentença do versículo 14 realmente é uma sentença dada ao animal, e não à serpente, que é Satanás, como é dito em Apocalipse, a serpente desde o princípio. Esta sentença está sendo dada a um animal, realmente. Agora, no versículo 15, já não é mais uma sentença a um animal. Por quê? Porque vejam o teor dessa sentença, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vejam só, quando fala a tua descendência aí, está falando de quem? Satanás tem descendência? Está falando dos demônios? Não, ele está falando exatamente de uma linhagem que surgia a partir da queda. E nós vamos ver a primeira manifestação dessa linhagem quando Caim mata Abel. E nós vamos ver em todo o Antigo Testamento, depois por toda a Bíblia, duas linhagens. Essas linhagens existem o tempo inteiro. É a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos dos homens. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem nessa promessa aqui do versículo 15. E quem são os filhos dos homens? Aqueles que não creem nesta promessa aqui, simplesmente vão viver alienados de Deus. Essas duas linhagens, elas vão se perpetuar ao longo da Bíblia. Em algumas ocasiões, a linhagem dos filhos dos homens vão tentar extirpar a linhagem dos filhos de Deus da face da terra, como por exemplo, um pouquinho antes do dilúvio. E então Deus manda um dilúvio e fica só a linhagem dos filhos de Deus. Mas da linhagem dos filhos de Deus, alguns escapam e novamente ressurge a linhagem dos filhos
dos homens. Isso aí continua em toda a história. E o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que estes que não creem em Deus, estes que vivem em inimizade contra Deus, quem são eles? Eles são a descendência. E eles vão ser inimigos de quem? Do descendente. Quem é o descendente aqui? O descendente aqui é Abel? Não, o descendente aqui é aquele prometido, é o Senhor Jesus. Isso daqui é uma profecia quanto à vinda de Cristo. Por que a cultura dos hebreus, especialmente dos judeus, ela é considerada tão machista? E por que quando você pega uma genealogia, a contagem é, na maioria das vezes, feita só dos filhos homens? Porque a partir dessa promessa, todo filho que nasceu era sempre uma expectativa de ser esse o descendente, né? Então quando Caim mata Abel, é uma frustração. Por quê? Se Caim matou, não tem como ele ser o descendente. E se Abel morreu e ele era a esperança, foi-se. Ou se ele morreu, então ele não era o descendente. Então vamos esperar o próximo. E sempre que nascia um filho homem, havia essa expectativa de que era o descendente prometido, que esmagaria a cabeça da serpente. Veja a continuação do texto. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, vejam só, Deus vai promulgar uma sentença. Ele começa promulgando uma sentença em relação à serpente, o animal. Depois, em relação à serpente, aquele que estava usando o animal. E aí, antes de promulgar a sentença a respeito do homem, o que Deus faz? Deus já promete aquele que seria o nosso Redentor, o descendente, o que pisaria na cabeça da serpente. Isso é graça, isso é favor. Antes de me castigar pelo meu erro, Deus já proveu para mim um caminho de graça. Tá? A confissão foi a melhor? Não, não foi. Foi uma confissão ruim. Assim como as nossas são. Não foi uma confissão boa. Começou bem, mas depois tentou jogar a culpa no outro. E Deus trata o homem avaliando e recompensando por seu comportamento? No que tange a graça, não. Porque se fosse assim, nós nunca receberíamos absolutamente nada de Deus. Por isso que o nome é graça. É um favor que eu não tenho nenhum merecimento sequer sobre ele. Vejam lá, algumas questões importantes ainda sobre essa questão das punições. É quase que uma ironia retributiva. Vamos pensar lá, ó. A serpente que tinha sido mais sagaz que todos os animais do campo, agora passou a ser a mais inferior de todos os animais, porque estava condenada a rastejar sobre o ventre e comer do pó todos os seus dias. Satanás vai ferir o calcanhar de Cristo, mas Cristo vai esmagar a sua cabeça. Percebe a ironia dessa retribuição? A mulher que decidiu em lugar do marido, e assim governou o marido neste evento, qual que é o castigo? Agora ela será governada pelo seu marido. Antes ela era uma auxiliadora idônea, ou seja, uma auxiliadora compatível. Ela era o encaixe, tão somente o encaixe. Os dois estavam juntos no jardim. Agora o homem tem o governo e a mulher será governada. Por quê? Porque quis governar. Eu sei, mulheres, que isso é duro, mas eu só estou lendo Bíblia, tá? Mas há alguma coisa muito séria e muito importante nisso. Quer ver sua casa sendo abençoada? Acate o que Deus estabeleceu. Quer ver sua casa arruinada? Faça o contrário. E o mesmo vale para os homens, porque tem muito homem aí que não quer governar e se esconde atrás da mulher. Quando o assunto é sério, conversa lá com a minha mulher. Vocês não fazem ideia o que eu ouvi nesses 3 meses tentando levar o pessoal para o encontro de casais.
Eu não vou falar 100%, porque tem uns aí que realmente são homem de fibra. Mas a maioria, não, pastor, eu preciso falar com a minha mulher. Ou é desculpa, ou o cara não consegue tomar decisão, quem toma é a mulher. O que a Bíblia diz, dona Nancy? Não tem jeito. Não adianta a gente querer que Deus abençoe uma coisa que a gente está torcendo. Estou fazendo o contrário, vou querer que Deus abençoe como? Estou pegando o caminho errado. O homem, feito do pó da terra, quis ser como Deus. Porque qual foi a proposta da serpente? Se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Deus vai lá e chega para nós, você quis ser igual eu? Então tá bom, eu te fiz do pó da terra, você vai voltar para o pó da terra. Esse é o seu destino. Quer ser igual a mim? Então vou mostrar para você do que você é feito. Você é do pó. E ao pó você voltará. Esses não são os únicos exemplos de ironia encontrados aqui no Pentateuco. Nós vamos encontrar várias. Parece que Deus tem uma santa ironia e Ele mostra isso sempre. Nós vamos achar isso em vários locais na Bíblia. E isso não é só aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento o Senhor Jesus diz para Cafarnaum: vocês pensam que vocês vão para o céu? Eu vos afirmo, vocês vão descer para o inferno. E aí ele não parou por aí não. Ele fala assim, vou dizer mais: no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Jesus usava essa linguagem. E é próprio de quem tem um conhecimento que a maioria não tem, então você consegue administrar as informações. Isso também é visto quando Jacó mentiu com seu pai, colocando uma pele de cabras no braço, e depois com seus filhos mentiram a ele, trazendo a túnica de José. Lembra da história? Ele foi lá e enganou, enganou o pai, usando uma pele. E o que os filhos depois fizeram? Venderam José como escravo e trouxeram uma túnica cheia de sangue e falaram: seu filho morreu. Por quantos anos ele foi enganado? No mínimo. Aí, olha, se pensar só nos 7 anos de riqueza e 7 de pobreza, são 14. Labão enganou ele também. Então, essas santas ironias, elas estão por toda a Bíblia. A natureza da serpente servirá daqui por diante como um símbolo. Essa talvez seja a maior humilhação e o maior castigo para este animal que foi criado por Deus. É ser ele o símbolo do pior de todos, do próprio Satanás. O Senhor começa falando com a serpente, mas parece evidente que chega um momento que antes dele continuar aquela ação de sentença que ele começou com a serpente, depois passou a Satanás, ele precisa então oferecer ao homem, antes de dar-lhe o peso do castigo, precisa oferecer-lhe esperança. Talvez porque a nossa constituição seja tão fraca, tão pequena, que nós não suportaríamos se nós não tivéssemos esperança, ok? Mas ainda, considerando a questão ainda da serpente, eu porém inimizade, serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da serpente aponta para Satanás, a semente da mulher aponta para Cristo. Ele será, no caso de Satanás, será ferido na cabeça e será uma ferida fatal, mas o descendente será ferido no calcanhar. É doloroso, mas não é letal. Essa é a ideia da crucificação versus a vitória da cruz sobre o inimigo, A cruz foi dolorosa, mas não letal. Mas a vitória que Cristo adquiriu sobre Satanás, ela é fatal, absolutamente fatal, é definitiva. Ele será esmagado por toda a eternidade, e Cristo será exaltado por toda a eternidade. Ele foi envergonhado por um dia naquela cruz, mas ele será exaltado por toda a eternidade. Então esses paralelos, eles estão
presentes aí o tempo todo, né? Se nós lermos lá Isaías 53, de 5 a 6, fala sobre isso, sobre essa promessa, reforçando-a, dizendo: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, quando eu tenho este versículo 15, fazendo não só a sentença de Satanás, esse versículo 15 está estabelecendo a minha esperança. O verdadeiro castigo, o castigo que Deus prometeu ao homem se ele comesse, este castigo não recai sobre mim, ele recai sobre Cristo. Isso é teologia pura aqui no capítulo 3, né? A sentença, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E Deus vai e diz: ele vai ferir o calcanhar do descendente, mas o descendente vai esmagar a cabeça dele. Ou seja, o meu filho vai receber o castigo que é de vocês. Ele vai receber esse castigo. Mas a serpente será castigada por ele, definitivamente. Agora, no tempo aí, Deus tem algumas lembranças para nós, de que nós pecamos, de que nós transgredimos suas leis. E essas lembranças são dolorosas, essas lembranças são terríveis. A maldição que veio sobre a mulher, ele disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Bom, vejam só, quando você chega lá na mercearia, de vez em quando tem um comerciante lá, na época que você comprava arroz por quilo, ou agora quando você vai na feira, você compra tomate por quilo, você vai lá e tem gente que dá medida calculada, né? O sujeito vai lá e além de 1 quilo, ele te dá um tomate a mais, um tomate e meio, arroz ele dá 100 gramas a mais, e então é o sujeito que ele multiplica as coisas, né? Ele te dá uma quantidade multiplicada. Nós, enquanto homens, quando pensamos em multiplicar alguma coisa, a gente não está pensando em dobrar, triplificar. Se diz respeito a eu dar alguma coisa para alguém, é 15% a mais, ou um desconto, né? Um descontinho de 5%, 10%. Hoje em dia você chega nas lojas, tem desconto? Tem. Eu dou 3% para o senhor. Eu falo: não preciso. Eu desconto 3%, você está descontando o valor da maquininha lá e quer que eu pague em dinheiro. Então, agora, isso é coisa de gente, coisa de ser humano. Você parou para pensar o que significa Deus dizer: multiplicarei? Isso causa arrepio. Não é homem dizendo que vai multiplicar, é Deus. Isso é pesado. Eu acredito que, tenho convicção disso, que Deus não estabeleceu a gravidez e o parto como um momento que é um momento tão feliz, que no seu desencadear traz grande dor e grande sofrimento para as mulheres, e não são poucas as que chegam até a falecer na hora de dar à luz aos seus filhos. Não acredito que Deus planejou lá no Éden, e nós não temos notícias se Eva chegou a ter filhos no Éden, acredito que não, mas o plano não era esse, o texto diz: multiplicarei as tuas dores na gravidez. Significa, não era para doer, agora vai doer, e vai doer muito, não é pouco não, porque ele diz: multiplicarei. Aí nós homens não sabemos nada sobre isso. Uma vez me falaram que pedra no rim é uma coisa que chega perto do que é uma dor de parto, né? Mas Deus diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E a outra questão é a questão do governo, de ficar debaixo do governo do homem. Vejam só, para a gente colocar isso num quadro de comparações, a mulher e o homem, ela exercitou liderança na tentação, dando o fruto proibido ao homem.
O homem, ele exercitou a submissão na tentação, aceitando aquilo que lhe foi dado pela mulher. Quem era para governar, se submeteu. E quem era para se submeter, governou. Resultado, a mulher, ela será governada por seu marido, e o marido, ele exercitará domínio sobre ela. Só que agora é cobrado dele que faça isso. Se ele não faz, as coisas não funcionam. E se ele não faz, ele é também o culpado por não fazer. E as maldições sobre o homem? Essa também é boa. Vejam lá. Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Duas maldições. Primeira, já que o homem que deveria governar se deixou governar pela mulher, agora para ele exercer o governo sobre tudo vai ser difícil. A terra não vai ser mais favorável a ele, os animais não serão mais favoráveis a ele, o trabalho não vai ser mais favorável a ele, tudo agora ficou difícil. E ele vai ter que subjugar aquilo que estava submetido a ele naturalmente. Em outras palavras, agora ele tem que lutar pelo direito que já é direito adquirido. Sabe, advogado no estado de São Paulo, né? O sujeito tem diabetes lá, ele tem direito a um bocado de coisas. Tem direito aos insumos da diabetes, tem direito a um monte de coisa. Mas se ele quiser, ele vai ter que contratar um advogado e entrar na justiça para ganhar o quê? Aquilo que já é direito dele. É mais ou menos esse o castigo que Deus deu para o homem. Deus fez o homem e o colocou como o gerente dessa terra toda aqui. Só que essa terra, enquanto Adão cumpria o papel dele corretamente, ela se sujeitava a Adão. Os animais vinham até ele para ele colocar nome nos animais. Agora não. Agora ele olha para um animal, ou o animal tenta comer ele, ou o animal foge dele. A terra começou a produzir o quê? Começou a produzir cardos e abrolhos. Começou a produzir erva daninha, capim, onde era para crescer milho. A coisa complicou completamente. E agora o trabalho que era para ser feito com leveza, agora ele é cansativo e o homem sua para fazer isso. Sua, se desgasta, envelhece, fica cansado, fica exausto. Tudo por quê? Porque no momento que ele deveria governar, ele não governou, ele se deixou governar. Então você gosta de se deixar governar? Então tá bom. Então agora para governar você vai ter trabalho. Veja, percebe a ironia nisso tudo? A mulher quis governar, Deus disse para ela, então agora você vai ser governada. O homem quis se omitir, você se omitiu? Você se deixou governar? Então agora vamos ver, curte aí essa vida em que é difícil governar. Deus fez isso. Agora isso não é o pior. Graças a Deus isso não é o pior. O pior ele colocou sobre o descendente, porque eu não tenho que ir para a cruz. Porque Deus já prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já veio e nós podemos louvar. Então, apesar deste capítulo ser um capítulo de queda e um capítulo de condenação, ainda assim esse capítulo é um capítulo que tem como propósito principal mostrar a graça e o favor de Deus. Quando você olhar para a sua vida, você mulher, e falar assim, aquela abençoada daquela Eva estragou tudo. Não, não é tão ruim assim. Pior seria se eu tivesse que, depois de tudo isso, ir encarar aquela cruz inutilmente, porque o meu sacrifício seria um sacrifício impuro e não serviria para pagar os pecados. Mas eu não preciso ir para aquela cruz, porque Cristo foi. Você, homem, pior do que ter que suar a vida inteira para dominar a terra, pior do que ter que voltar para o pó, era ter que passar por aquela cruz. E nós não teremos que passar. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para nos substituir. Esse é o pior dano do pecado. Mas esse dano foi resolvido por Cristo
lá naquela cruz. A terra foi feita maldita por causa dos nossos pecados. O homem deve experimentar uma luta improdutiva sem fim contra esta terra que não lhe obedece. O homem, por fim, terá que experimentar a morte. Mas a esse homem Deus deu a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A semente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ok, por hoje vamos parar por aqui, que já avancei no horário. Semana que vem a gente continua a partir lá do verso 16. Mas o ponto, a aplicação principal para nós é o ponto confissão. Nós precisamos aprender a fazer confissão. Confissão não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Eu tenho um filho de 11 anos, acabo usando muito esses exemplos domésticos, né? Mas a maior dificuldade que um filho tem de confessar as coisas para o pai é o medo do pai, da disciplina que o pai vai dar. Mas daí eu preciso lembrar que a disciplina ela é sempre boa, porque ela não visa estragar, ela visa corrigir. E no que tange a Deus, eu devo lembrar o seguinte, que Deus é tão gracioso que Ele me dá a disciplina na medida certa que eu preciso para ser corrigido, mas a disciplina pesada, aquela que eu não dou conta de pagar, Ele enviou o Filho dele para pagar. Do que eu tenho medo na hora de fazer confissão? Não é para ter medo. A hora de fazer confissão é o momento em que eu demonstro minha confiança em Deus. A gente é muito bom para falar que Deus é amor, mas quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer falar que Deus é amor, é esse, que na hora que você faz alguma coisa errada, você não tem coragem de falar com Ele. Sim, tem gente que fica longe da igreja, faz alguma coisa errada, não quer nem pisar na igreja, como se desse para fugir de Deus. Não é. Agora, é fato que nós devemos nos exercitar na confissão. Devemos nos exercitar diariamente, nominando o pecado. Não é para ser masoquista, não é essa a intenção, mas é a intenção de nos fazer. Talvez tenham pecados na minha e na sua vida que já poderiam ter sido abandonados há muito tempo se a gente tivesse sentido o gosto da vergonha deles. Se a gente diante de Deus falar, Senhor, eu fiz isso. Aí a gente ia sentir vergonha, não ia querer fazer mais. E Deus trataria isso no nosso coração. Mas quando a gente fica fazendo de conta que não está acontecendo nada, o Senhor perdoa os meus pecados, o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, eu sei o que eu fiz, então está tudo certo. Quer dizer, eu não estou me tratando, eu não estou encarando o que eu fiz. Tá? Que a gente aprenda com isso. Adão e Eva fracassaram na primeira confissão deles. No que tange as questões uns com os outros, pare de colocar a culpa nos outros. Os problemas acontecem debaixo do nosso nariz. Acontece porque nós participamos deles. Essa coisa de ficar jogando a culpa nos outros, isso é primeiro que não resolve o problema. Não resolve. Segundo, que é uma antítese do que é ser um cristão. Cristão é alguém que imita Cristo. E Cristo fez o quê? Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele não tinha culpa nenhuma. Então, se acontecer comigo como um cristão de eu ter que levar culpa de alguma coisa, ninguém gosta de levar culpa, mas eu deveria dizer como os apóstolos, é um privilégio padecer pelo nome de Cristo Jesus. É um privilégio padecer. É um privilégio me tornar parecido com Cristo naquilo que Ele sofreu. É um privilégio. Nós não gostamos, é óbvio. Mas ser cristão é inclusive isso. Então, ao invés de eu ficar lutando pelos meus direitos, eu citei isso daqui falando com a SAF no último sábado, falando exatamente isso. Se eu for seguir o exemplo que o apóstolo Paulo me manda fazer lá em Efésios, o apóstolo Paulo lá no capítulo 4 fala claramente, ele diz, considerai cada um o outro superior a si mesmo. Entre eu e ele, não, o direito é dele, eu não tenho direito. Okay? Fiz o que é mal.
Veja, eu tenho, obviamente, às vezes, todo pecado é um pecado contra Deus, e eu vou sempre ter que pedir perdão a Deus. E sempre que esses pecados envolverem pessoas, se eu tiver a oportunidade, é bom que eu faça isso, que eu peça perdão a essas pessoas. E até quando uma pessoa fica brava comigo, é meu dever ir lá e falar com ela. E se ela achar que eu sou culpado, mesmo eu tendo consciência que não sou, se for necessário um pedido de perdão meu para consertar isso, então que a gente peça, de coração que a gente peça, né? O contrário disso é exatamente o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz que nós não devemos cultivar raiz de amargura. A Bíblia nos ensina a parábola do credor incompassivo, né? Eu não vou perdoar uma pessoa que fez para mim uma coisica de nada, sendo que Deus me perdoou de uma dívida impagável. Falar é mais fácil do que fazer, né? Nós todos concordamos com isso. Mas a confissão envolve todos esses passos. Envolve não só o meu tratamento com Deus, mas meu tratamento aqui também, né? E a gente não pratica aquilo que outras igrejas, como a Igreja Católica faz, de obrigar cada um dos membros a se confessar, porque é o endereço errado para se confessar. Eu vou me confessar com o padre se meu problema é com o indivíduo lá e com Deus? Não tem como me confessar com Deus, e se Deus me der a oportunidade de ter uma conversa franca e me confessar com a pessoa, eu vou com ela. Mas também, se Deus não me der essa oportunidade, eu oro, peço a Deus que me perdoe, e peço a Deus que ou Ele proporciona a oportunidade, ou Ele abençoe a pessoa lá que eu ofendi. Porque às vezes você não tem, às vezes a pessoa morre, às vezes a pessoa vai embora. Aí você também não vai implementar uma epopeia para poder encontrar a pessoa e tal, porque senão você não vai ficar perdoado. Não, não é assim, né? Se tiver oportunidade, é melhor que faça, ok? Mas confissão é algo importante, é algo muito importante. É a primeira prática que Deus vai procurar no homem depois da queda. Uma confissão sincera, tá? Tem gente que enxerga o pecado de todo mundo, mas não consegue enxergar o seu próprio. Todo mundo não presta, todo mundo não tem defeito, mas a pessoa não consegue nunca colocar os olhos. Isso acaba sendo até uma fuga, né? Sabe aquela história, se fulano tivesse vindo aqui hoje, a pregação foi para ele. Às vezes a gente faz isso, né? Vamos orar? Senhor, nos ajuda, porque somos pecadores, Senhor. E na maioria das vezes nós tentamos plastificar os nossos pecados, nós tentamos disfarçá-los, evitá-los. Na maioria das vezes nós não queremos falar sobre eles nem com o Senhor. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos mostra que isso não é novo, os nossos pais fizeram isso, e isso nunca justificou ninguém, nem eles e nem nós. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pela nossa insistência em esconder os nossos pecados. Davi nos fala que enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram, pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos francos e sinceros, primeiramente diante do Senhor, sem medo, ó Deus, porque o Senhor tem nos tratado com graça, com amor, e nós devemos, ó Deus, se realmente estamos interessados em cura, em mudança, em transformação, nós devemos apresentar nossa vida diante do Senhor com sinceridade. Então, ó Deus, ajude-nos a fazer uma confissão verdadeira, autêntica, movida pelo Teu Espírito, que nomeie o pecado para que realmente nós possamos encarar a nocividade, a maldade, a malícia daquilo que fazemos, e que isso, Deus, provoque vergonha, e que isso, ó Deus, nos faça cair aos pés do Senhor, nos valer da Tua graça, mas, ó Deus, sairmos com esta santa vergonha, se é que nós podemos dizer assim, que nos faz, ó Deus, andar longe do pecado para não passar por isso de novo. Que o Senhor nos ajude nisso, Deus, para que realmente nós possamos melhorar, senão vamos passar a nossa vida inteira, dia após dia, cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos pecados. Então, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a melhorar, nos ajude
a experimentar, ó Deus, uma transformação genuína. E no que tange aos outros, que a gente também, ó Deus, tenha a coragem e a fé no Senhor de falar a verdade uns com os outros e de confessar, inclusive, nossas culpas e nossos erros a quem é devido, ó Pai. Nos ajude nisso, ó Deus, que nós possamos realmente aprender com este capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor busca uma confissão sincera daqueles teus filhos, ó Deus, que tropeçam. Que assim, ó Deus, nós saibamos fazer isso e que o Senhor nos livre do mal, nos ajude a viver longe do pecado. É a oração que te fazemos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.